Olá, boas-vindas a mais uma análise. O tema de hoje é literalmente um quebra-cabeça investigativo no mundo da pesquisa clínica. A gente sabe que quando o alvo é o HIV, um dos vírus mais notórios da nossa história, testar uma cura ou uma vacina exige um nível de genialidade quase impossível. Então, vamos mergulhar e desvendar o método brilhante por trás de um dos ensaios clínicos mais vitais que a ciência já realizou. E logo de cara a gente esbarra no maior paradoxo da medicina moderna. Como é possível testar uma vacina contra algo tão letal sem arriscar vidas humanas? Basta pensar um pouco. Se a ideia é testar um remédio para dor de cabeça, é só dar a pílula para alguém com dor e esperar, certo? Mas para saber se uma vacina contra o HIV realmente funciona, a pessoa vacinada precisaria, em teoria, ser exposta ao vírus. O desafio gigante aqui não era só criar a fórmula no laboratório. Era descobrir um jeito matematicamente puro de testar isso no mundo real, sem colocar absolutamente ninguém em risco intencional. Bom, para resolver isso, a gente precisa voltar um pouquinho para a base. Uma vacina é basicamente preparar um antídoto para um veneno, só que com antecedência. O objetivo é apresentar ao corpo uma versão totalmente inofensiva de um invasor. É como um treinamento preparatório para que o sistema imunológico crie seus anticorpos antes do ataque real. Assim, se o verdadeiro vírus tentar invadir o organismo no futuro, as defesas já estão armadas até os dentes para neutralizar a ameaça na hora. É uma estratégia pura de antecipação. Mas, de novo, como provar que esse antídoto prévio funciona na prática? E é exatamente aí que a gente vê a encruzilhada em que os pesquisadores se encontravam. O método direto, que seria vacinar a pessoa e depois injetar o vírus real para ver o que acontece, é simplesmente impossível. Seria uma sentença de morte caso a vacina falhasse. A ciência não permite isso, a ética não permite isso. A única saída viável? A investigação social. Em vez de forçar essa exposição dentro de um laboratório, os cientistas precisariam vacinar as pessoas e, bem, observá-las vivendo na sociedade ao longo do tempo, registrando o que acontece naturalmente. Só que, para uma investigação social desse tipo funcionar e gerar dados em que a gente possa realmente confiar, a escala precisa ser monumental. E foi exatamente o que aconteceu lá em 2009 na Tailândia. 16 mil voluntários corajosos apareceram para participar desse teste histórico. 16 mil pessoas saudáveis com exames negativos para HIV que concordaram em fazer parte de um experimento vital. É até difícil visualizar, mas vale a pena imaginar a magnitude dessa operação. Não estamos falando de um experimento de laboratório com meia dúzia de pessoas. É uma população inteira do tamanho de uma pequena cidade. Então, vamos entender como isso funcionou na prática. O ensaio clínico foi estruturado em passos extremamente cuidadosos. O passo 1, que aliás costuma gerar muita dúvida, foi a injeção em si. E para garantir segurança total, não usaram o vírus inteiro de jeito nenhum. Usaram apenas fragmentos minúsculos e totalmente inofensivos. O passo 2 era uma regra inegociável, aconselhamento rigoroso sobre sexo seguro para todo mundo. E o passo 3? Observação. Acompanhar de perto essas 16 mil pessoas durante 3 longos anos para registrar as taxas de infecção naturais. A princípio, parece um plano perfeito, não é? Pois é, mas aí surge um baita de um ponto cego. Um detalhe que quase arruinou tudo. A ironia dessa história toda é que as boas intenções simplesmente bagunçaram a matemática. Basta lembrar daquele aconselhamento sobre sexo seguro do passo 2. Ao educar intensamente esses voluntários, o comportamento deles mudou. É mais do que provável que essas pessoas tenham se tornado muito mais cuidadosas do que a média da população geral. Então, se ao final de 3 anos a taxa de infecção desse grupo caísse, isso poderia ser só o resultado da educação e da precaução, e não um efeito da vacina em si. A segurança que foi ensinada criou uma espécie de névoa sobre os dados reais. E é agora que o trabalho de detetive atinge o auge. Diante desse obstáculo comportamental gigantesco, a grande pergunta que fica é: se o aconselhamento reduz o risco de infecção simplesmente porque muda o comportamento humano, como é que a ciência consegue isolar a eficácia real da vacina? Como a gente separa, matematicamente falando, o benefício do sexo seguro do benefício imunológico daquele líquido que estava na seringa? Era absolutamente crucial nivelar o campo de jogo para que apenas a biologia pudesse dar a resposta. A solução para esse dilema é incrivelmente elegante. Os pesquisadores pegaram esse grupo gigantesco e dividiram perfeitamente ao meio. Uma fatia de 8 mil pessoas recebeu a vacina real, com aqueles fragmentos do vírus, e a outra metade recebeu só água esterilizada. Basicamente, metade tomou a vacina e a outra metade tomou a água mais bem monitorada e protegida de todo o mundo biológico.
E aqui que entra a grande reviravolta que fez todo esse sistema funcionar, o método do placebo duplo cego. A mágica desse método é que ninguém sabe o que está acontecendo. Os voluntários não fazem a menor ideia se tomaram a vacina ou a água. E mais impressionante ainda, os próprios cientistas e enfermeiros que estavam lá aplicando as injeções também não sabem. É isso mesmo, apenas um grupo super isolado de estatísticos é que guarda os códigos em sigilo absoluto. Isso garante que não tenha nenhuma influência, nenhum tratamento diferente para nenhuma das pessoas ao longo dos 3 anos. É desse jeito genial que o problema do comportamento é resolvido. Faz todo sentido se pensarmos bem. Os 2 grupos receberam exatamente o mesmo aconselhamento intensivo de segurança. Nenhum dos 2 sabe o que foi injetado. Logo, todos vão se comportar da mesma maneira na sociedade. A sacada de mestre está aqui. Como o comportamento e a educação são idênticos dos 2 lados, qualquer diferença na taxa de infecção lá no finalzinho do estudo só pode ser atribuída ao que estava dentro da seringa. Se o grupo da vacina tiver menos infecções do que o grupo da água, a eficácia do imunizante está provada. E o mais importante, independentemente do comportamento humano. Esse nível extremo de rigor é o que separa a ciência de verdade daquelas alegações duvidosas que a gente vê por aí. Para um estudo ser considerado confiável de fato, ele exige alguns pilares fundamentais. Primeiro, tamanhos de amostra massivos. Fazer um teste com 10 ou 20 pessoas não significa quase nada. Segundo, testes repetitivos. É preciso repetir os ensaios várias vezes para confirmar os dados. E terceiro, eliminar a pura sorte ou a coincidência através de um design de método impecável. Muitas dessas manchetes espetaculares que a gente lê vêm de amostras minúsculas e sem repetição nenhuma. E, estatisticamente, isso costuma ser só um mero acaso. Bom, e qual foi o veredito daquele estudo super rigoroso de 2009 lá na Tailândia? Depois de 3 anos inteiros de acompanhamento, finalmente abriram os códigos secretos do teste duplo cego. E a descoberta foi a seguinte: a vacina reduziu as chances de infecção pelo HIV em 31%. E esse é um número validado cientificamente. Pode não ser os 100% ideais que todo mundo sonha, claro, mas em termos de saúde pública e pesquisa imunológica contra um vírus tão complexo e sorrateiro, descobriu uma eficácia comprovada, que foi matematicamente isolada de qualquer ruído comportamental. Nossa, foi um marco simplesmente monumental na história da medicina. O que nos deixa com uma reflexão muito poderosa para encerrar essa nossa análise. Foi necessário um esforço colossal, uma verdadeira ginástica intelectual e um cuidado extremo para provar um único fato científico. Quando a gente entende que a ciência real exige milhares de voluntários, anos a fio de observação e estruturas super complexas como esses testes duplos cegos só para contornar o comportamento humano, fica a pergunta: com testes exigindo um rigor tão implacável, quantas dessas descobertas milagrosas e daquelas promessas fáceis que inundam a internet todos os dias realmente sobreviveriam ao verdadeiro método científico? É, no mínimo, uma lente fascinante para passar a enxergar as informações daqui para frente. A gente espera que essa jornada pelos bastidores da pesquisa clínica tenha sido tão esclarecedora quanto empolgante. Até a próxima análise.